Boa tarde. Hoje é dia 5 de abril, sábado, às 17 horas e 2 minutos. Estamos presentes aqui para mais um Trilhas da Democracia Conjuntura. Eu e o companheiro Normando Rodrigues, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista. Normando, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Marco? Boa tarde a todos. Vamos debater a conjuntura, que a conjuntura tem sido bastante dinâmica e requer atenção e acompanhamento contínuo. A gente está esperando a entrada da deputada estadual Rosa Amorim, do Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, uma das convidadas fixas desse Trilhas da Democracia Conjuntura. Ela está a caminho, estava participando de um evento do Partido dos Trabalhadores em Caruaru. Em alguns minutos ela entrará. Enquanto isso, eu e Normando vamos dialogar um pouco sobre a pesquisa. Vamos pegar a mais recente pesquisa, né? Que foi essa do Datafolha, que apontou que 29% dos eleitores brasileiros apoiam o governo do presidente Lula, enquanto 38% reprovam. Na verdade, Normando, isso, quando se faz a divulgação desses resultados, né, eles, na verdade, pegam os dois extremos, né? Quer dizer, de um lado, aqueles que afirmaram ótimo e bom, seu governo como sendo ótimo e bom, e na outra ponta, né, um outro extremo, que são os 38% de ruim e péssimo, né? Quando, na verdade, não dá para não levar em consideração o fato da existência de 32% que consideram o governo regular, né? Houve um tempo em que, quando se faziam as divulgações dos resultados, né, se fazia um ajuntamento do regular ao ótimo e bom. Se a gente for fazer esse somatório, né, então o governo Lula estaria aprovado, né, por 61% dos eleitores brasileiros, 38% reprovando e 1% não sabendo. O que, na medida do possível, são números bastante consistentes, levando em consideração o fato de que nós estamos ainda em abril de 2025 e que muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte ou desse moinho. O que tu acha, Normando, desses números e dessas variações que vêm ocorrendo nos últimos meses? Por favor. Então, é evidente que existe essa certa manipulação com relação ao regular, como você abordou, mas eu acho que temos que tomar dois cuidados preliminares com as pesquisas. É que, existe um interesse, né, da grande mídia hegemônica de desmontar e ir desossando, desconstruindo o governo Lula 3, e a ponto de fragilizar ao máximo para a eleição do ano que vem. Por outro lado, a gente também não pode cair na tentação de atirar no mensageiro, né? Existe uma coerência em todas as últimas pesquisas sobre queda de popularidade. Agora, essa coerência da queda de popularidade, ela tem, como tudo na sociedade complexa, ela é informada por vários fatores, né? E me preocupa muito menos aquilo que todo mundo dentro da bolha da esquerda vem atacando, que é o governo não sabe se comunicar, a esquerda não sabe se comunicar, o governo não sabe enfrentar as mídias, né, digitais. Me preocupa muito menos isso do que o conteúdo da comunicação em si. Acho que alguns exemplos são importantes para isso. Um exemplo do passado, que é o programa do transporte escolar, que foi um sucesso nos dois primeiros governos do Lula,
e durante o governo Dilma, mas que, no entanto, nunca foi capitalizado politicamente naquelas épocas, durante aqueles 12 anos dos 3 governos do Partido dos Trabalhadores, não contando o segundo mandato não concluído da Dilma, e não só não era devidamente capitalizado pelo governo federal, como era mascarado, literalmente mascarado, pelos governos municipais e dos estados. Apenas desta vez, no governo Lula III, é que o mesmo programa é retomado com bastante financiamento, com aquisição de muito equipamento para o transporte escolar nos municípios, e essa retomada é acompanhada de um mínimo de divulgação, de capitalização política e de combate ao mascaramento, né, do programa, que as prefeituras e governos estaduais literalmente mascaravam com adesivos os programas. Isso agora tem sido fiscalizado, denunciado, o TCU tem sido provocado a respeito, o Tribunal de Contas da União. Então, esse é um exemplo de que parece, né, que o governo do Partido dos Trabalhadores, depois de muitos erros, aprendeu um pouco a capitalizar seus feitos. Agora, tem nessa questão dos feitos uma questão de fundo que vimos comentando sobre a esquerda cotidiana, né, a esquerda contemporânea, face à ameaça do fascismo, né, que é sair do papel em que a social-democracia ocidental e o PT se colocou, de ser mais um gerente do neoliberalismo, né, e voltar a ser um elemento de transformador. Transformador da realidade. Esse me parece que é o principal desafio da comunicação do Partido dos Trabalhadores. E para fechar, Marco, esse comentário inicial, essa questão do regular ser camuflado na amostragem, mostrando só os exemplos, ela meio que se revela quando a pesquisa vai apontar o segundo turno das eleições, né? Em que, grosso modo, tirando Bolsonaro, que é inelegível nesse momento e provavelmente permanecerá inelegível, salvo a possibilidade de uma lei de anistia, tirando Bolsonaro, que chega a 40%, todos os outros candidatos da extrema-direita, ou seja, leia-se do fascismo, a maioria deles, fica na margem dos 30 e poucos, no máximo 38, 39%, que foram o desempenho geral do Bolsonaro eleitoralmente, né, na disputa de 2018 e mesmo quando perdeu em 2022. E Lula ganha de todos esses candidatos nas simulações de segundo turno dessas pesquisas. Então, isso é importante porque, mesmo manipulando o regular para dizer que a desaprovação do governo é maior do que a aprovação e para forçar a mão na descida de popularidade do governo do PT, ainda assim todas essas pesquisas continuam indicando uma eventual vitória do Lula na eleição de 2026. Então, isso não é uma contradição. Eu pensava aqui, enquanto tu desenvolveu o teu primeiro argumento, de que, na verdade, existe uma memória que paira sobre nós, né? Que é dos percentuais elevados de aprovação dos governos Lula 1 e 2. Né? Então, me parece que esses dois índices, né? Eles permaneceram e permanecem até hoje, né? E serve como um termo de comparação que, a meu ver, leva a perspectivas muito pessimistas em relação a esses resultados. Né? Isso é um primeiro ponto. Né? Quer dizer, todos nós sabemos que o mundo mudou, que o Brasil mudou, né? E uma das principais mudanças se deve exatamente ao avanço, à ofensiva da extrema-direita em termos mundiais e no Brasil. E por outro lado, né,
todos nós sabemos que o PT nunca conseguiu vencer a eleição no primeiro turno para a presidência da República, né? Quer dizer, as 5 eleições foram vencidas, algumas mais ou outras menos apertadas, né? Quer dizer, em particular, a eleição contra Aécio, Dilma Aécio, e a última eleição contra Jair Bolsonaro. Isso significa dizer que não dá para se contar, muito menos dessa vez, né, pensando em 2026, na possibilidade de uma vitória no primeiro turno, né? E se a gente pensar agora uma outra questão, né, que existe uma divisão clássica entre esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, só que agora com a presença forte da extrema-direita, né? Há uma divisão dos 3 terços, né? Se a gente partir desse pressuposto, né, que é histórico, né, da divisão da sociedade em termos eleitorais entre um terço que vota à esquerda, centro-esquerda, um outro terço que vota à direita, centro-direita, com a presença agora da extrema-direita, e um terço que eu não vou chamar de centro, não, um terço que vai tomar as suas decisões de maneira muito próxima, um tempo muito próximo das eleições. Se a gente pensar nesses termos, né, né, esses resultados da última pesquisa do Datafolha não são de assustar, né, já que esses 29% de ótimo e bom se aproximam desses 33%. Né? Então, o que eu percebo é que vai haver uma flutuação, existe uma tendência de flutuação entre esses 2 campos, né? Esse campo de aprovação, por um lado, do governo Lula, ou aqueles que consideram o governo ótimo ou bom, e um terço do outro campo, que é esse campo mais propriamente da extrema-direita bolsonarista ou tarcisista ou do candidato que vier representando esse campo político. Está de acordo com essas minhas considerações? Estou de acordo. Eu acho que a lei dos terços ela se aplica há muito tempo, né? Os confrontos eleitorais todos entre PT e PSDB eram bem visíveis e sempre foi vencedor aquele terço, mais à direita ou mais à esquerda, que foi capaz de seduzir o terço do meio, né? Seduzir frações do terço do meio bastante para fazer a maioria vitoriosa. Fernando Henrique Cardoso foi vitorioso no primeiro turno, né, nas 2 disputas, né, e nesse sentido, né, seduzindo a terra de ninguém, os setores importantes do terço do meio. Acho que realmente, explorando algo que você disse, Marco, a grande diferença do momento que a gente vive é que no terço da direita passou a ser o ator principal a extrema-direita, o fascismo, coisa que era impensável 20 anos atrás, né? Não estava no nosso horizonte. E uma associação que eu tenho feito muito, e vou voltar a ela, é a da popularidade do Lula no fim do segundo mandato. Né? No primeiro mandato foi bastante abalado pela questão do mensalão, né? No fim do primeiro mandato. Apesar disso, o Lula vai para a disputa, se reelege no segundo turno. E o segundo mandato, o Lula está fechando acima de 80% de aprovação. Né? O ótimo e bom do governo Lula 2, ele fecha, se não me falha a memória, na média do Datafolha, 84%. Né? Um número que, aí entra a associação que tem feito, um número que é semelhante ao que é hoje a aprovação da presidenta do México, né? A Cláudia Sheinbaum, que tomou medidas bastante corajosas perante o neoliberalismo, né? Tanto no combate às grandes organizações econômicas, né? Como, por exemplo, a nacionalização da energia elétrica, quanto na afirmação da soberania nacional perante as trumpices recentes. Então, assim,
a popularidade ela é um ciclo virtuoso com medidas que capitalizam o anseio, os desejos da população. Tem um discurso que é muito interessante do Franklin Roosevelt, quando ele vai para o segundo mandato. Ele disputa em 1932, ganha, começa o governo em março de 33, estabelece New Deal. Quando ele vai para o segundo mandato, o discurso dele na convenção do Partido Democrata é um discurso muito interessante e muito atual, que ele fala que centra a sua missão política na mobilização da população e dos anseios e necessidades da população. Então, eu preciso enxergar esses anseios e necessidades e mobilizar a população do eleitor comum em busca desses anseios, para que ele entre em movimento e ele mesmo seja o produtor da sua história. Isso não é um discurso de um quadro de esquerda, é um discurso de um liberal americano, Franklin Roosevelt. E ele, naquele momento, ele faz esse alerta. Diga-se de passagem, um dos maiores liberais estadunidenses. Né? No rigor da palavra, né? Na acepção do liberal político. Mas é um liberal político que fechou bancos por 8 dias no seu primeiro mandato, né? Para pôr em vigor as medidas do New Deal. Guardadas as dívidas diferentes, pode representar o grande responsável pela construção do welfare state americano, né, da experiência do welfare state americano. Normando, para a gente encerrar, eu estou vendo que Rosa chegou aqui, enquanto Rosa se arruma, tem 2 comentários aqui que a gente poderia deixar para uma próxima oportunidade de tratar disso, né? Que é um comentário do Josias, que é uma audiência assídua aqui nos comentários do Trilhas Conjuntura, e também da Nádia Oliveira, né? Que apontam na mesma direção, que é de levantar dúvidas, suspeitas em relação aos institutos de pesquisa e ao Datafolha em particular. Né? Bom, a gente não pode deixar sem resposta esses comentários, foram feitos, e eu não compartilho dessa ideia de que faz bem a democracia descredibilizar determinados institutos de pesquisa, apesar de reconhecer o que representa a Folha de São Paulo e quais são as suas vontades políticas, né, de quem está na direção. É uma empresa comercial, faz parte do mercado da comunicação, mas não me soa nunca bem esses ataques que são feitos aos institutos de pesquisa, ainda mais tendo em vista aquilo que aconteceu no ano passado. Posso chamar a deputada estadual Rosa Amorim? Uma frase muito rápida, só para lembrar do falecido governador Leonel Brizola. Os números das pesquisas costumam ser próximos da realidade e fidedignos. Os mentirosos é que mentem com os números, não os inventam. Boa lembrança do velho Brisa. Eila, seja muito bem-vindo, Rosa. Olá, Rosa, tudo bem? Olá, boa tarde, Marcos, boa tarde, Normando. Para mim é uma alegria estar aqui participando desse programa super importante que debate temas centrais aí da nossa conjuntura, Trilhas da Democracia. Já avisei que você chegou atrasada porque você estava empenhada numa reunião do PT em Caruaru, é isso? Exato, foi uma atividade aqui na Câmara de Vereadores. Na verdade, a Câmara de Vereadores sediou o aniversário dos 45 anos do PT, reunindo todos os diretórios do partido dessa região aqui do Agreste Central.
que é minha cidade, né? Eu sou filha de Caruaru, caruaruense, não podia faltar essa festa importante. Então, vamos combinar que a gente está começando agora e deixa eu fazer a apresentação. Esse Trilhas da Democracia Conjuntura recebe Rosa Amorim, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, que acaba de retornar de uma viagem à China, onde, entre outros encontros, reuniões, visitas, teve um almoço de trabalho com a ex-presidenta da República e presidenta reeleita do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Rosa. É preciso agradecê-la, né, por ter aceitado o convite de integrar essa qualificada e combativa lista de convidados e convidadas que sempre estará presente aqui no Trilhas Conjuntura aos sábados. Dani Portela, deputada estadual do PSOL de Pernambuco, Maíra, do MST, vereadora do PT do Rio de Janeiro, professor Daniel Arão Reis e o economista Adhemar Mineiro, tratando da conjuntura internacional, e a novidade é que a senadora Tereza Leitão aceitou também integrar essa, como eu disse, combativa e qualificada lista de convidados e convidadas fixas desse Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Rosa. Não, para mim que é uma honra estar aqui junto com vocês. Espero poder contribuir, né, nessas prosas produtivas. Inclusive, estava agora com a senadora Tereza Leitão nessa mesma atividade aqui em Caruaru. Que felicidade que o Trilhas contará com a sua ilustre presença. Rosa, o mês de abril se iniciou, né, e com ele o Abril Vermelho, que tem como mote, nesse ano de 2025, abre aspas, ocupar para o Brasil alimentar, fecha aspas. Antes de fazer uma pergunta, que é uma pergunta da relação do MST com o governo Lula e na luta pela reforma agrária, eu queria te pedir que fizesse um balanço dessa viagem, né? Falasse me parece, aqueles que foram os 3 principais encontros que você teve lá, um encontro com a presidenta Dilma, presidenta do Brasil e presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, as reuniões que você teve na Embaixada do Brasil, na China, e no Centro de Cooperação da China, e também no Centro Internacional de Alívio da Pobreza, e a visita ao Instituto de Pesquisa de Reciclagem Orgânica da Universidade Agrícola da China, que trataram, entre outras coisas, de implantação de fábricas e máquinas agrícolas, bioindustriais, a vinda de uma fábrica de fertilizantes para Caruaru. Bom, você que eu gostaria que desse essas novidades, apresentasse essas novidades ao público. E o Normando quer complementar a pergunta. Só pegar carona no Marco, e é uma provocação divertida, tá, Rosa? Nós tivemos um malfeitor à frente do Ministério do Meio Ambiente, que hoje está respondendo por crime de contrabando de madeira, e esse cidadão, quando o João Pedro Stedley, nosso coordenador do MST, estava prestando depoimento numa comissão da Câmara, teve o desplante de fazer ao Stedley a pergunta se havia MST na China. A resposta do Stedley é muito, muito interessante, muito boa, mas eu queria, só para provocar, já que você veio da China, te repetir a pergunta infame daquele infeliz. Tem MST na China, Rosa? Por favor, Rosa. Ótimo. Então, provocada, eu queria começar por aí. Primeiro porque a nossa visita à China, a nossa missão à China foi uma missão histórica para o nosso país. Foi a primeira vez que um grupo de parlamentares do Movimento Sem Terra, grupo de parlamentares vinculada diretamente à pauta da reforma agrária, à pauta do meio ambiente, à pauta da agricultura familiar, foi a China. E nós, né, fomos numa grande articulação que envolveu desde
do Partido Comunista da China, o Comitê Central do Departamento Internacional, envolveu algumas universidades, né, institutos de educação da China, no qual o MST vem construindo algumas cooperações, como a Universidade Normal da China e a Universidade Agrícola da China, que é uma das principais universidades do país. Essa nossa ida também ainda contou com a parceria do Partido dos Trabalhadores e também, principalmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o nosso MST, que foi o grande responsável por essa articulação. O MST, é importante dizer que tem uma brigada, né, vem construindo uma brigada permanente na China desde 2020 e vem atuando, né, nesse sentido de estreitar os laços nesses dois países que nós entendemos como países irmãos e muito importante para a garantia do enfrentamento na geopolítica mundial às forças imperialistas estadunidenses. Então, essa visita ela teve alguns objetivos. Primeiro, levar esse grupo de parlamentares para conhecer as experiências que a China vem desenvolvendo de mecanização da agricultura, de digitalização da agricultura, de envolvimento pleno, né, e constante das novas tecnologias para a agricultura, mas que é agricultura, né? Principalmente com a agricultura familiar, as experiências vinculadas à produção de reciclagem de matéria orgânica, naquilo que a gente chama na produção de bioinsumos, que seriam os fertilizantes naturais para substituir principalmente os fertilizantes químicos, que afeta diretamente a qualidade do alimento que nós consumimos. E, para além de conhecer essas experiências práticas da mecanização dos bioinsumos naturais, nós também tivemos uma larga reuniões de articulação política, né, que já falei com o Departamento Internacional, do Comitê Central do Partido, e principalmente com essa reunião esplendorosa, assim posso dizer, grandiosa, com a nossa presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS. É muito importante essa agenda com a presidenta, que entende a importância da agricultura familiar, inclusive como a saída para resolver mazelas, não só do Brasil, mas de todo o sul global. Não tem como a gente pensar em combate à fome sem desenvolvimento da agricultura familiar. E o banco vem querendo incentivar esse tipo de projetos, né, que incentivam a agricultura familiar nessa ideia de combater e enfrentar esses desafios que muitos países do sul global hoje vêm enfrentando, que é o combate à fome, à miséria, à insegurança alimentar e nutricional. E, para além dessas articulações do campo institucional e do campo das experiências práticas da tecnologia que a China vem desenvolvendo para a área, que para nós é muito importante, que é da agricultura, nós fomos, em loco, conhecer algumas experiências de combate à extrema pobreza e à fome na China. Eu posso dizer para vocês que todas as agendas elas foram impressionantes, né? Acho que a gente tem muito que aprender com a China. E foram importantes, mas as mais comoventes foi conhecer as experiências de combate à fome que a China enfrentou, não mais enfrenta, os desafios são outros, porque a China superou, no ano de 2021, a extrema pobreza precisa. Inclusive, é um termo que hoje a ONU considera, né, que é esse termo de combate à fome precisa. É isso que a China faz, né? Ela tem o mapa, consegue ter o cadastro de todas as pessoas, né? E a gente está falando de uma sociedade com 1 bilhão e 500 mil pessoas, né? Não estamos falando de uma população pequena. Então, eu colocaria nesses 3 blocos as agendas que nós construímos lá. E todos eles, né, nós podemos aqui passar alguns dias, estamos no momento, inclusive, de processar
o que foi essa ida para a China. Mas o que eu posso dizer é que, primeiro, a China é um grande tesouro que o mundo desconhece. Existem muitas inverdades sendo disseminadas, muitas notícias falsas, muito preconceito sobre a China. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que temos um inimigo que é responsável pela propaganda, a contrapropaganda daquilo que a China desenvolve, são esses mesmos que estão da China fazendo negócio, né? Fazendo contratos, estão lá. Né? Batem na China do ponto de vista da batalha das ideias, mas não podem, de forma alguma, desconsiderar que nós estamos diante da principal potência econômica e geopolítica hoje no mundo. E que muito se desconhece, né, do sistema político da China, como a China se organiza, e estar lá é ver o quanto foi importante a constituição de uma república democrática, socialista, popular na China em 1949. E hoje o país, estar onde está é consequência de um grande processo de luta, de organização popular, de planejamento que a China fez. Então, a nossa agenda ela perpassou um pouco por aí, acho que a gente pode conversar um pouco sobre essas experiências, mas para não falar muito aqui, deixar um espaço para vocês, Normando, eu queria falar sobre esse tema da reforma agrária e a China, que para a gente Rosa, só para não deixar passar esse almoço que você teve de trabalho com a presidenta Dilma, que foi tratado da vinda da fábrica de fertilizantes para Caruaru, né? Em termos concretos, né? Qual o espaço de tempo necessário para que uma fábrica de fertilizantes em Caruaru comece a funcionar? Bom, primeiro dizer que nós já estamos avançando nessa cooperação, que é com a Universidade Agrícola da China. É a universidade que hoje desenvolve essa pesquisa e que já está a pleno vapor em funcionamento na China. E eles, dentro da universidade, tem a empresa, né, que é responsável por toda a parte tecnológica, de pesquisa, mais de instalação dessas fábricas, e nós tivemos um primeiro avanço aqui no Brasil, porque eu acho que é importante entender. Nós não queremos importar um modelo, até porque a agricultura na China é uma, né, o solo da China é uma e o nosso é outro, ou outros. Mas o que a gente quer é, através dessa tecnologia, adaptar a nossa realidade. E isso requer um espaço de tempo de pesquisa para adequar toda essa tecnologia à nossa realidade. Então, conseguimos um avanço que é fundamental, que já está em fase de teste, uma cooperação que foi construída com a Universidade de Brasília e a Universidade Agrícola da China, no qual já exportamos, né? Já estamos nessa fase de exportar a tecnologia para a realidade brasileira. Então, com o avanço dessas testagens, né, se dá início ao processo de instalação. Nós temos aí construído a possibilidade, né, de curto prazo de instalar essas fábricas de biofertilizantes em 5 estados aqui do nosso país, um deles em Pernambuco, em Caruaru. Nós já estamos em fase de andamento. Não é, para você ver, não é uma tecnologia muito cara, né, super viável e resolve pelo menos 3 questões em uma única tacada. Primeiro, resolver o que fazer com os resíduos orgânicos, que iria para o lixo, né, para os grandes lixões. Então, nós estamos falando aqui de reciclagem, de uma pauta sustentável, ambiental, e resolver as questões dos resíduos orgânicos, que geralmente estão concentradas aonde? Nas grandes distribuidoras, aqui são as CEACAS, as centrais de distribuição, né, de alimentos dos municípios e também, né, do estado. Em Recife a gente tem a principal, que é a CEASA, aqui em Caruaru nós temos a CEACA,
Então, tudo que sobra de matéria orgânica a gente poderia reciclar, e também o que sobra da própria agricultura, né, das matérias orgânicas que sobram da agricultura. Então, resolveria esse problema. O segundo problema que nós iríamos conseguir resolver é a questão da produção dos fertilizantes. O Brasil, gente, é alarmante esse dado. O Brasil importa quase 90% de todo o seu fertilizante. E nós teríamos uma capacidade enorme, né, de produzir os nossos fertilizantes. Então, na produção de fertilizantes e na produção de fertilizantes orgânicos. Então, a gente resolveria a questão do uso dos pesticidas, dos agrotóxicos, né, num processo de transição ecológica. Eu posso dizer para vocês que eu fiquei muito surpresa na reunião com o Departamento Internacional. Eles admitiram que eles erraram no passado e estão querendo corrigir um erro do passado. A China tem uma agricultura extremamente pujante, né? 19% de tudo que a gente consome no mundo, né, no que diz respeito à agricultura, vem da China. Só que a China ainda é um grande produtor de agrotóxicos, de fertilizantes químicos. Hoje, o Estado e o partido reconhecem. E um passo importante para esse reconhecimento reconhecemos e queremos construir um país ecológico, um país sustentável, e é por isso que o governo está investindo muito nessas novas tecnologias que possam ser sustentáveis. Então, resolve, né, de uma vez só essas 3 tacadas, resolve esses 3 problemas de uma tacada só com a fábrica de biofertilizantes. E que acredito que num tempo que não é muito longo, mas eu não conseguiria agora essa informação, mas o que eles nos falam é que, tendo recurso, e é isso que a gente vem batendo, o Estado, gente, isso não custa para o país investir nesse tipo de tecnologia. A gente tem que ter vontade e interesse político de investir, né, nesse tipo de tecnologia. Isso permitiria a gente avançar muito. Vamos falar de reforma agrária, Rosa? Normando, eu ia só para fazer a conexão, ler 2 comentários aqui. O primeiro comentário de Sheer Roots, que diz: a questão, vamos lá, deixa eu exibir, a questão é aumentar as exportações do agro, não contribui. A questão é 2 pontos: aumentar as exportações do agro não contribui na prática em absolutamente nada para o povo pobre, pois causa aumento de preços e mais devastação ambiental. Na sequência, complementou, dizendo: penso que o governo federal deveria investir em reforma agrária e produção orgânica em larga escala, e o agro, que já recebe lucros grandes, deveria ser obrigado a baixar preços, já que o governo se empenha tanto. Normando, você quer complementar? Muito rapidamente, eu acho que a gente deve lembrar do esforço que foi feito pelo capital internacional para transformar a agricultura brasileira em independente de fertilizantes importados, né? A Petrobras, ela tinha 3 fábricas de fertilizantes nitrogenados, né, que são ainda químicos, que nem se compara ao fertilizante biológico que a Rosa está narrando, e que é a tecnologia chinesa que pode ser aproveitada, que significa um salto geracional, né, sem produtos cancerígenos. Mas os fertilizantes nitrogenados, que foram responsáveis por uma revolução na agricultura mundial no início do século XX, ao longo do século XX, a Petrobras tinha 3 fábricas, né, em Araucária, Paraná, em Sergipe e na Bahia. E estava construindo uma fábrica, a maior de todas, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quando teve o golpe contra a presidenta Dilma, né? E uma das prioridades do golpe foi fechar as 3 fábricas e paralisar as obras de Três Lagoas, né, para tornar o Brasil apenas um mercado importador de fertilizantes, dentro da lógica mesmo do país exportador de produtos extrativistas, né?
E isso é preciso a gente lembrar, porque agora, no governo Lula 3, a situação dessas 3 fábricas anteriores ainda não está resolvida. A Araucária não voltou a produzir ainda, e as FAFENs, as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e de Sergipe, nesse momento ainda estão em disputa da Petrobras com uma empresa multinacional, a Unigel, e as obras em Três Lagoas não foram inteiramente retomadas. Então, é um cenário de disputa ainda muito importante, né, para a agricultura brasileira. Agora, o potencial transformador dos biofertilizantes como eu disse, um salto geracional, né, um pulo, uma evolução muito grande para a agricultura brasileira. E por que o capital fez questão de desmontar? Né? Não é só uma questão de lucro, mas é uma questão, sobretudo, de estratégia. É para manter o país dependente. Essa discussão é uma discussão que passa pela soberania alimentar, mas passa também pela soberania nacional. E por falar em soberania alimentar, Rosa, te passo a palavra agora, eu gostaria de citar a entrevista que a Margarida Silva, da Coordenação Nacional do MST, deu há poucos dias no Brasil de Fato, dizendo que a política para a reforma agrária do governo Lula III estaria aquém do necessário, isso num contexto de elevação do preço dos alimentos. Rosa, você tem 20 minutos, aí nós já passamos de 600 aparelhos conectados acompanhando essa entrevista e te esperando para falar. Por favor, Rosa. Bom, o MST existe há mais de 40 anos, são 4 décadas de luta no nosso país, de luta pela reforma agrária, de luta para que o povo possa ter um pedaço de chão para poder produzir alimentos, alimentar o povo, combater a fome e a miséria. A gente não vai conseguir nunca resolver os problemas das desigualdades sociais do nosso país sem resolver a questão fundiária. A concentração de terra hoje ainda é uma das principais questões que concentram, né, riqueza na mão de poucos no nosso Brasil. Então, o movimento sem terra é um movimento necessário para o Brasil pensar o futuro. O futuro do Brasil depende de fazer reforma agrária, até porque 70% daquilo que a gente consome no nosso dia a dia é produzido pela mão de trabalhadores e trabalhadoras rurais, da pequena agricultura, pequenos camponeses, agricultura familiar. E nós não podemos achar normal que apenas 30% das terras agricultáveis do nosso Brasil esteja na mão, né, desses agricultores que são responsáveis por produzir aquilo que a gente come no nosso dia a dia. E nós chegamos, então, nesses 40 anos, na nossa jornada de luta em defesa da reforma agrária. É sempre importante lembrar da história. Por que a jornada de luta existe no nosso país? Nós temos o dia 17 de abril, que é o Dia Internacional de Luta pela Reforma Agrária, e também é lei no Brasil que dia 17 de abril é dia de luta. E é importante dizer essa palavra, esse verbo, né, lutar, que está no meio, né, no meio da nossa lei. No dia 17 de abril de 1996, houve um grande massacre em Eldorado dos Carajás. Eldorado dos Carajás, que fica situado no estado do Pará, no qual 21 sem-terras tombaram em um massacre que foi quase que televisionado, assim posso dizer, e que chocou todo mundo, né? Revoltou todo mundo e também, ao mesmo tempo, foi um espaço de visibilizar a luta e o confronto que nós vivemos no Brasil em relação à pauta fundiária e à democratização do acesso à terra no nosso país. Então, o dia 17 de abril ele existe por conta da luta de Eldorado dos Carajás, e
desde então, a gente vem intensificando o nosso processo de luta. Esse ano, a jornada traz um tema que Marcos já mencionou, que se chama Ocupar para o Brasil Alimentar. Acho que é importante dizer que a ocupação é um instrumento de luta legítimo do movimento sem terra, porque sem ela a gente não consegue avançar na reforma agrária. A reforma agrária hoje está na Constituição, né? Terras que não cumprem a sua função social, elas devem ser destinadas para fim de reforma agrária, mas ninguém vai dar terra, né, para o povo trabalhador de mão beijada. Nenhuma terra no país, né, aconteceu nesses moldes. Até o governo tentou emplacar um programa que se chama Terra da Gente, para levantar todas as terras que estão na mão do Estado, mas que não cumpre a sua função social e que poderia ser destinada para a reforma agrária, como uma forma de, né, que o governo Lula até usou a palavra, né, para evitar confrontos e ocupações. Mas mesmo depois do programa Terra da Gente, a gente não vê, o povo, a gente não vê avançar, não vê celeridade no avanço da reforma agrária no nosso país. É importante trazer, sim, alguns dados dentro desse marco do momento que nós estamos vivendo. Hoje, a gente tem em torno de 80 mil famílias ainda vivendo no barraco de lona para ser assentadas no nosso Brasil. E nós tivemos alguns anúncios no primeiro ato do governo Lula durante esse terceiro mandato. Eu estive presente em Minas Gerais, participando desse ato, mas no qual foi resolvido apenas uma parcela muito pequena do que nós precisamos para avançar no nosso Brasil. E o que Lula, né, o governo do presidente Lula coloca ainda é muito insuficiente para essa demanda imensa da luta pela reforma agrária. Então, a ocupação é um mecanismo de pressão para que a gente possa, o movimento sem terra possa garantir o avanço da luta. E o segundo, a segunda parte do lema que a jornada traz esse ano é para o Brasil alimentar. O Brasil, nós estamos caminhando a passos muito lentos no que se diz respeito ao combate à fome, à pobreza e à miséria. E se nós não nos atentarmos para a parte da produção de alimentos, a gente não vai conseguir superar a fome. Inclusive, o último dado da Rede Pensan, que é muito contraditório nesse processo, é que a fome ela é muito mais latente no campo, né, do que nas cidades. Obviamente, as periferias vivem grandes mazelas, fome, mas é algo para a gente pensar. Os responsáveis por produzir a comida nesse momento estão passando fome por falta de uma política de crédito, de assistência, de fomento, de diversas políticas. Nós precisamos. Acho que é importante, não coloco isso no colo, né, do nosso governo federal. Nós vivemos um processo de desmonte desde o golpe de 2016, de todas as políticas públicas de crédito, de financiamento para a reforma agrária, com Temer, com o governo Bolsonaro, e agora realmente estamos num processo de reconstrução, dada a descontinuidade que nós vivemos nesses últimos 10 anos. Mas o governo Lula precisa se comprometer mais para que a gente possa avançar com a luta da reforma agrária. Então, a jornada ela é extremamente legítima nesse sentido e começa esse mês o processo, né, de novas ocupações do Movimento Sem Terra, que nós iremos assistir, e, ao mesmo tempo, nós iremos assistir, mas um processo também que eu acho que é importante colocar que, para além das ocupações, que muitas vezes desperta algo na sociedade, uma contranarrativa, né, sobre o que é o MST, ao mesmo tempo a gente está aí colocando que o MST é muito importante e necessário para essa sociedade, construindo
a nossa disputa das ideias com a sociedade, com o tema da reforma agrária. Então, vai acontecer no mês de maio a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai acontecer em São Paulo. A feira vai ser muito importante, a nossa expectativa é contar com mais de 600 mil pessoas circulando, comprando os produtos da reforma agrária que vão vir de todos os estados do Brasil, transformando isso também num grande ato político de defesa do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Então, desde já, eu coloco e faço esse convite para todas as pessoas, inclusive, né, de São Paulo, dos estados vizinhos, participar dessa grande jornada festiva de luta em defesa do nosso movimento. Nós não vamos conseguir, de fato, superar a fome e a pobreza se não resolver a terra para quem nela quer produzir. Rosa, está bastante agitado aqui, agitado no sentido de muita participação aqui da nossa audiência. A Letícia Levenhagem afirmando: todo dia a gente descobre um novo golpe dentro do golpe contra a presidenta Dilma. Ricardo Galvão perguntando, na verdade, sobre o papel dos demais movimentos sindicais camponeses nas lutas pela agricultura familiar. Antônio, com sabedoria, fazendo uma pergunta: por que já são 40 anos de reforma agrária e nunca chega essa reforma? Mas há uma pergunta, Rosa, que eu queria te repassar, eu vou exibir agora, que é do Valmir de Ávila Vieira, né? Pergunta, deputada Rosa: onde o BNDES poderá entrar nos projetos da UNB com fabricantes chineses, incluindo a implantação de fábrica de fertilizante organo-mineral? Rosa, e os bancos brasileiros, os bancos de desenvolvimento brasileiros, né? Que é a pergunta do Valmir. Normando, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho importante a pergunta do Valmir, e enquanto Rosa falava, eu estava pensando aqui no problema que é das áreas rurais degradadas ambientalmente, que são, sobretudo, um resultado da pecuária, né, que compacta o solo, e é uma característica do latifúndio brasileiro no sul e sudeste. É algo que se conhece já há bastante tempo. Fiquei feliz que 2 anos atrás, no primeiro ano de governo, o Lula fez menção expressamente a esse fenômeno, e avalia-se que nos 6 estados, aliás, nos 7 estados das regiões sul e sudeste, nós temos uma área quase do tamanho de Minas Gerais, ecologicamente degradada pela agricultura e pela pecuária. E área que pode ser resgatada para a reforma agrária. Agora, só pode ser resgatada com projetos públicos e com investimento público para a recuperação desses solos, né? E isso conecta exatamente com o que a gente estava conversando e reforça a pergunta do Valmir. E o papel do momento. Primeiro que nós temos, para além de avançar na democratização do acesso à terra, o MST tem uma nova roupagem da reforma agrária que nós queremos, que se chama Reforma Agrária Popular. E é importante ter esse entendimento, porque nós não queremos e não lutamos mais por uma reforma agrária clássica, que é a distribuição da terra, essa que fora, né, os nossos países, todos os países que têm minimamente um desenvolvimento social produtivo fizeram lá atrás, na Revolução Francesa, né? Foi o princípio número 1. Mas nós não lutamos por essa reforma agrária clássica, nós lutamos por uma reforma agrária popular. O que é que a reforma agrária popular fala? Não adianta a gente ter só a terra. A gente precisa ter terra, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter saúde no campo, nós precisamos ter infraestrutura, a gente precisa ter água, a gente precisa ter mecanização da agricultura. Então, o MST, pensar no MST, a gente quer assim, isso é um símbolo da nossa luta.
O barraco de lona é o símbolo da nossa luta e da nossa resistência. Mas a imagem que nós queremos projetar de um MST que contribui para o futuro da nação é a imagem do desenvolvimento pleno do campo. Portanto, a gente tem um desafio enorme, aí que entra o papel dos bancos, dos financiamentos, que é o desenvolvimento da agricultura. Por que nós estamos indo na China negociar com a Sinomac, que é uma empresa que vem digitalizando a agricultura, que vem construindo pequenas máquinas agrícolas que se adaptam à realidade da agricultura familiar? Porque nós queremos fazer com que a agricultura familiar avance. Então, hoje eu posso dizer para vocês que o avanço da agricultura familiar parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Inclusive, nós, o BNDES, o Banco do Nordeste, está todos envolvidos na construção da primeira fábrica de pequenos maquinários para a agricultura familiar, que estamos avançando numa cooperação junto com o Consórcio Nordeste e o Estado do Rio Grande do Norte. Nós, inclusive, temos algumas desses maquinários agrícolas de pequeno porte sendo testados em vários estados do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, porque a gente precisa, para além de olhar para a importância do acesso à terra, mas, junto com ela, já instaurar um modelo de desenvolvimento para a agricultura. E, para isso, a gente precisa do Estado. Mas o Estado não vem conseguindo dar o suporte necessário para a gente avançar. E os bancos são fundamentais, são parceiros, o BNDES, o Banco do Nordeste, mas ainda é insuficiente para a demanda dos nossos desafios, que são enormes. E eu ando Pernambuco profundo e sei os dilemas que a agricultura enfrenta, mas a gente tem que impulsionar, e isso vai ser importante para a economia do nosso país. Falar em reforma agrária não é falar em pobreza, não é falar em atraso, mas é falar em desenvolvimento econômico pleno da nossa nação, é garantia de soberania. É esse o debate que a gente precisa fazer. E a China, já que a gente está juntando reforma agrária, China, Brasil, a China conseguiu desenvolver isso, conseguiu construir um processo de soberania do seu povo, soberania alimentar, soberania tecnológica, soberania de dados. E é um passo que nós precisamos construir no nosso Brasil, a garantia de uma soberania alimentar, e ela passa pela reforma agrária, e é por isso que o Movimento Sem Terra ele é imprescindível para o nosso país. Rosa, Normando, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia Conjuntura, mas eu gostaria de exibir um comentário que foi postado logo após a tua entrada, Rosa. Eu deixei exatamente para o final. A Elizabeth Ferreira disse: se todas as adolescentes, ela está se referindo a você, Rosa, se todas as adolescentes tivessem essa consciência política, nosso país não tinha passado por tanta coisa ruim nesse penúltimo desgoverno. E eu gostaria de dizer que já se vão 10 anos que essa não mais adolescente participava da ocupação da reitoria da UFPE, que é o lugar onde eu leciono há mais de 20 anos, né, Rosa? Há 10 anos, e mesmo naquela época você já estava saindo da adolescência, né? E também em 2017 ela estava presente resistindo contra a tentativa de exibição do documentário sobre o falecido Olavo de Carvalho. Então, essa já não mais adolescente, há muito tempo está nessa estrada. Marco, como a gente vai prosear muito daqui para frente, já que é minha abertura aqui, é importante dizer, e já que nós estamos no mês de abril, que é um mês muito importante para nós,
Eu estou aqui no assentamento Normandia agora. Os meus pais são assentados da Reforma Agrária. Estou aqui no assentamento, tem uma biblioteca. Nossa. Importância que o MST dá para a formação política, né, da sua juventude, das suas crianças, isso é muito importante. Mas dizer que o mês de abril é muito importante para nós, e eu fui forjada nessa organização. Eu sou a primeira deputada sem terra do MST, e eu sou filha dessa luta. Minha mãe estava grávida de mim em 1996, quando aconteceu o Eldorado dos Carajás, e durante a gravidez dela, o meu pai estava numa greve de fome para desapropriação do nosso assentamento, o assentamento que eu estou aqui nesse momento. Nesse mesmo ano, que foi um ano super importante para a internacionalização e para a divulgação das atrocidades que o agronegócio, a expressão máxima do capitalismo no campo, né, que tem como interlocutor o agronegócio, faz o nosso povo trabalhador sem terra. Então, hoje eu tenho 28 anos, eu me elegi com 25 anos de idade, e não sou eu, né? Tem uma força por trás de mim, que é a força da bandeira vermelha do movimento. Então, eu sou esse ser em construção, em formação e parte da luta e organização do nosso povo, porque sem organização nós não iremos avançar. Bom, Rosa, nós nos reveremos no início de maio, a tua próxima participação aqui no Trilhas Conjuntura. Parabéns ao Normando, que está fazendo aniversário hoje. Não é? Parabéns, Normando! Uma rosa vermelha para o Normando. Obrigado. E amanhã, às 15 horas, eu e o Normando estaremos aqui de novo no Trilhas da Democracia, num programa sobre os rumos da guerra da Ucrânia. E no próximo sábado, no Trilhas da Conjuntura, a gente recebe Dani Portela, colega da Assembleia Legislativa de Rosa, deputado estadual do PSOL de Pernambuco, numa discussão sobre combate à tortura. Rosa, suas últimas palavras. Não, Normando antes e depois as últimas palavras de Rosa. Por favor, Normando. Não, só a coincidência, agradeço os parabéns, mas só a coincidência do Dia Internacional da Consciência, e que conecta exatamente com o exemplo de Rosa, né, bastante destacado pelo Marco. Muito obrigado, Rosa, pela presença. Acho que a gente vai fazer uma parceria muito produtiva daqui para frente. Linda a conjuntura, e como eu disse na abertura, quando ela ainda não tinha chegado, a conjuntura está mudando em passo acelerado e demanda que a gente tenha leituras e análises constantes. Obrigado. Rosa, sua fala de despedida. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar participando desse espaço. Espero que a gente possa contribuir, mas, sobretudo, para ajudar, né, esse país a fazer leituras importantes para que a gente possa avançar na conjuntura. Então, termino com o ditado chinês do nosso Mao Tse-tung, que diz que o nosso dever é servir ao povo. Então, eu, quanto parlamentar, né, queria deixar aí esse dilema, porque eu acho que falta muito à nossa política essa ideia de que nós estamos a serviço do povo, da humanidade. Muito bem. Então, um grande abraço, Rosa, um grande abraço, Normando. Boa noite de sábado a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E o Trilhas volta amanhã às 15 horas. Um grande abraço.